Olá, hoje nós vamos falar sobre potência de números inteiros. Quando a gente fala em potência de números inteiros, estamos falando de potenciação. A potenciação é formada por uma base e um expoente. É a multiplicação de A por ele mesmo, um número N vezes. Ok, professora, não entendi nada. Bem, o que a gente usou aqui? O A aqui ele está no lugar de um número. A gente vai fazer a fórmula genérica, a fórmula geral. E o N aqui também no lugar de outro número. Como é que a potenciação vai ser apresentada? Dessa forma. A, que é um número representando o número, e um N aqui um pouquinho mais elevado, um pouquinho mais à frente, mas um pouquinho mais elevado. Aí a gente diz que é A elevado a N. Aqui é a forma de colocar a potência, onde A, que é a parte aqui de base, é chamada de base. Isso aqui é chamado de base, ok? Base, aqui, base, e o N aqui é o expoente. Professora, mas o que quer dizer isso? Base e expoente. A gente já viu em outras séries, mas vamos lá. Aqui eu tenho A, que é a base, e N, que é o expoente. O expoente é sempre colocado um pouquinho acima. Professora, quando é que eu tenho uma potência? Ora, quando eu tenho uma multiplicação de números iguais. Um número vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro. Ou seja, se você observar que eu coloquei A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Aqui é a reticência que está representando a quantidade de vezes de A que ele se multiplica. Ou seja, o A, como aqui A são todos iguais, então é de números iguais. E essa quantidade de números iguais depende do número que tem aqui no expoente, depende de N. Então, é elevado a N é A vezes A vezes A vezes A vezes A, tantas vezes for aqui o número. Ou seja, como assim, professora? Vamos lá. Então, aqui são os fatores, que são os números que são usados na multiplicação, e eles são iguais. Quando eu digo N fatores iguais, porque N representa a quantidade de fatores iguais, de valor numérico que vai se repetir, e eles são iguais, e ele vai se multiplicar. Professora, eu não entendi, mas vamos lá. Vamos dizer, quando eu tenho A elevado a N, A é a base, N é o expoente. Vamos representar. Eu tenho 2 e um 4 aqui em cima. Então, eu tenho 2 elevado a 4. Então, o A, aqui agora eu estou representando o 2 no lugar do A, que é a base, elevado a 4. E como é que eu faço? Por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado a 3, 2 elevado a 3. Então, quem é a base? É o 2, 2 é a base, e o 3 é o expoente. A base é o número que vai se multiplicar, são os fatores que vão se repetir, que vai acontecer uma multiplicação desses fatores, e esses fatores são iguais, ou seja, os algarismos são iguais. Se eu tenho 2, base, então aqui os fatores são iguais. Então aqui eu tenho 3, é o expoente, está indicando quantas vezes a base vai se multiplicar. Se aqui tem um 3, então eu vou repetir o 2 3 vezes. E eu vou multiplicar o 2 pelo 2, 3 vezes. Então, aqui é a quantidade de vezes que o fator se repete. Na verdade, isso aqui surgiu a partir de uma multiplicação de números iguais. Então, é uma forma mais fácil de representar essa multiplicação de fatores iguais. Então, aqui eu vou multiplicar 2 vezes 2, que dá 4. Aí 4 vezes 2, que dá 8. Então, aqui 2 elevado a 3 é 8. 2 é a base, é o número que se multiplica, é o número que se repete na multiplicação, é chamado de base, né, o fator que se repete. E 3 é o expoente, que é a quantidade de vezes que o fator se repete na multiplicação, ok? 2 vezes 2 vezes 2 é o produto de fatores. Então, aqui é um produto. Produto quer dizer vezes, não esqueça, produto vezes
produto de fatores iguais. Os fatores são os números que se multiplicam. Fatores só vai chamar de fator quando ocorrer uma multiplicação. Ele está dizendo aqui que os fatores são iguais. Olha aqui, 2 é um fator, 2 é outro fator, 2 é outro fator. Por que é fator? Porque eu estou multiplicando esses algarismos. Então, eu tenho um produto de fatores iguais. Produto de fatores iguais, porque é 2, 2 e 2. E o 8 é o resultado. O 8 resultado é chamado de potência, ok? Então, eu vou ter aqui, vamos mais exemplos. Por exemplo, lembrando lá, 2 elevado a 4, não é isso? Qual o resultado dessa potência aqui? A gente chama aqui também, pode até chamar de potência, mas o resultado dela é chamado de potência. Então, por exemplo, 2 elevado a 4. 2 é a base, ok? A base sempre fica embaixo. 2, a base, indica o fator que se repete. Então, aqui 2 elevado a 4 é o 2 que vai se repetir. É o 2 que vai se multiplicar. 4 é o expoente. Ele fica um pouquinho acima, ó. Na frente um pouquinho acima. Não é bem em cima, mas na frente um pouquinho. É o expoente, indica o número de vezes que o fator se repete. Ou seja, o 2, que é a base, vai se multiplicar 4 vezes. Como assim? Por exemplo, 2 elevado a 4, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por que 4 vezes? Porque o expoente indica que eu preciso repeti-lo 4 vezes. E por que o 2? Porque a base é o fator que se repete. É o fator que vai se repetir na multiplicação, no caso, ele vai se repetir, eles são iguais e eu vou fazer uma multiplicação. Professor, mas por que 2 elevado a 4 é igual a 16? Porque eu tenho que multiplicar o 2 4 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Então, você vai multiplicando um e o resultado multiplica pelo outro. Tudo ok? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 4 é 16. Eu leio, como é que eu leio isso aqui? Como é que se lê isso aqui? 2 elevado à quarta potência, ou então 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então, 2 elevado à quarta potência é igual a 16, ok? Eu poderia dizer a quarta potência de 2 é igual a 16 também, então é a mesma coisa. Então, 2 aqui é a base, já vimos, 4 é o expoente e 16 é a potência. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Na verdade, a multiplicação, como colocar essa multiplicação de números iguais de uma forma mais simplificada? Então, surgiu aqui a potenciação. Então, eu represento aqui e eu posso colocar já o resultado. 2 elevado a 4 é igual a 16. Porque eu sei que eu tenho que fazer essa multiplicação. Se eu não coloco aqui, eu faço o cálculo mental. Cálculo mental é aquele cálculo que a gente faz na cabeça. Ou ele faz a conta de cabeça. Então, ele fez o cálculo mental, ok? Ele fez o cálculo sem precisar escrever os números em algum lugar. A operação em algum lugar. Então, vamos relembrar aqui. Então, eu tenho 3 elevado a 3, que é igual a 27. 3 elevado à terceira potência, que é igual a 27. Então, 3 aqui é chamado de base, é o número que se multiplica. Esse 3 aqui é o expoente, é a quantidade de vezes que a base se multiplica. E de 27 é a potência, que é o resultado dessa operação aqui. E por que aqui dá 27? Porque quando eu tenho 3 elevado a 3, eu vou ter o 3 como fator 3 vezes. Então, 3 ele vai se multiplicar 3 vezes. Então, eu tenho aqui 3 vezes 3 que dá 9 e 9 vezes 3 que dá 27. Então, 3 elevado a 3 é 27. Vamos lá aqui de novo. 5 elevado a 3. Quando eu tenho 3 aqui, eu posso até chamar de cubo. 5 elevado a 3, 5 ao cubo. Então, 5 é a base, é o fator que vai se multiplicar.
3 aqui o expoente, que é a quantidade de vezes que a base vai se repetir, que vai se multiplicar, e 125 é a potência. Então, eu leio aqui, 5 elevado a 3 é igual a 25. Posso dizer 5 elevado à terceira potência é igual a 25. E eu posso dizer 5 elevado ao cubo, que é igual a 125. Então, aqui eu vou ter, por que 125? Porque o 5 eu repito 3 vezes, então, a quantidade de fatores são 3 fatores, e o fator é 5, porque é a base que se repete, é a base que é o fator. Então, eu multiplico 5 vezes 5, dá 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Então, está aqui explicado por que é que dá 125. Leitura de uma potência. Veja, se n é igual a 2, n igual a 2. Professora, como assim? Lembrando que eu tenho a elevado a n. Estão lembrados lá no início? A representando o número elevado a n. Então, a é a base, n é o expoente. Então, quando o expoente, que é n aqui, esse número que está aqui em cima, um pouquinho acima, quando ele for 2, eu posso chamar de quadrado. Então, eu posso dizer aqui 6 elevado a 2, ou então 6 elevado ao quadrado, ok? Tudo que for 2 aqui, eu posso chamar de quadrado. Se n é 3, eu posso chamar de cubo. Ou seja, eu posso dizer 7 elevado a 3, ou 7 elevado ao cubo, ou 7 ao cubo. Então, esse 3 aqui como expoente, eu posso chamar de cubo. Lembrando que eu estou falando aqui do expoente, ó, expoente. Se n for 4, eu digo quarta potência. Eu posso ler 2 elevado a 4, ou então 2 elevado à quarta potência. Se n é igual a 10, décima potência, assim como todos os demais expoentes. Então, 8 elevado a 10, ou então 8 elevado à décima potência. Regras de potenciação. Toda potência de base 1 é igual a 1. 1 elevado a 2 é 1. Por quê, professora? Porque eu tenho que repetir 1 duas vezes na multiplicação. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Se eu tenho 1 elevado a 6, é 1 6 vezes. Então, na multiplicação. Então, vamos lá. Vamos ver que vai dar 1. Ó, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Então, 1 elevado a 6 é igual a 1. Se a base for 1, o resultado, a potência vai ser 1. Ou seja, o resultado vai ser 1. 1 elevado a 0 também vai ser 1. 1 elevado a 100, 1. 1 elevado a n, 1. Eu não sei quem é n, n é o expoente, mas qualquer número que colocar aqui no lugar vai dar 1. Agora, toda potência de expoente 1 é igual à base. Ó, diferente. Aqui eu estou falando da base 1, que é a de baixo, e o resultado vai ser 1. Aqui eu já estou falando do expoente 1, ó, o expoente ele fica em cima. Então, se o expoente é 1, a potência é igual à base. Porque, ó, 2 elevado a 1, eu tenho que repetir o 2 apenas uma vez. Já repeti. Então, 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Porque eu tenho que repetir apenas uma vez. 5 elevado a 1, 5. Ok? 0 elevado a 1, 0. Porque é igual à base. A elevado a 1, A. Professor, mas quanto é que vale A? Não importa quanto é A. Não importa quanto é A. Mas se a base for A e o expoente for 1, eu tenho que repetir a base. Por exemplo, eu posso fazer esse número positivo assim, ó. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Está muito feio aqui minha letra, mas vamos lá. 3 elevado a 2. Eu tenho a base 3 e o expoente 2. Então, eu tenho que repetir a base duas vezes. 3 vezes 3.
3 vezes 3 é igual a 9. Vamos lá? Ok? Pronto, então a base positiva, expoente par. Aí agora eu tenho uma base que continua positiva, mais 5, só que o expoente ímpar. Vamos ver. Isso quer dizer que eu tenho que repetir o mais 5 3 vezes e usar a multiplicação. Mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. Então, eu faço o jogo dos sinais. Mais por mais dá mais. Mais por mais dá mais. Aí 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, observação, toda potência de base positiva é sempre positiva. Ó, base positiva, expoente par, resultado positivo. Base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. Professor, e se for diferente? Vamos lá. Vamos lá. Para levarmos o número inteiro a um expoente, utilizaremos a mesma regra utilizada para os números naturais. Então, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma base positiva, não é isso? O expoente 2. Então, mais 3 vezes mais 3. Aí, mais por mais dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou ficar com mais 9. Esse é o resultado. Agora, professora, essa base aqui é negativa. Muito bem. E aqui, o expoente é o quê? Ímpar. Ímpar. É o número 1, número 3, número 5, 7, 9, todos que terminam em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Isso quer dizer que eu vou repetir quantas vezes? 1, 2, 3. Né? Porque a base é menos 2, eu tenho que repetir, como a base está entre parênteses, eu tenho que repetir o menos 2 3 vezes. Então, eu tenho que usar parênteses, até porque não dá para ficar com dois sinais juntos. E esse menos tem que ser contado como parte da base. 3 vezes, então eu repito 3 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2, 8. Pronto, então já tenho aqui o resultado. Mas, professora, menos por menos vai dar o quê? Dá mais. Aí, esse mais por menos daqui vai dar menos. Eu posso fazer direto. Né? Como é tudo multiplicação, então eu posso fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui já deu 8. Menos por menos, mais. E mais por menos, menos. Acabou a conta. Aqui. Então, a base negativa, expoente ímpar, o resultado deu negativo. Vamos ver se acontece com outra base. Essa base é o quê? Negativa. O expoente é o quê? Ímpar. Então, vamos lá. Eu tenho que repetir o menos 1, que a base é menos 1, eu tenho que repetir a base. A base é menos 1, repete ela 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu multiplico essas bases. Não é isso? Agora eu vou fazer a multiplicação. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho como resultado aqui 1. Vamos lá? Agora eu faço o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Menos por menos dá mais. E mais por menos dá menos. Olha, professora, base negativa, expoente ímpar, deu negativo. Aqui, base negativa, expoente ímpar, deu negativo. Então, eu já sei. A base tem um sinal de menos, então ela é negativa. Se aqui for 1, 3, 5, 7, 9, 11, ou seja, números ímpares, eu sei que o resultado vai dar negativo. Mas, professora, e se a base for negativa e o expoente for par? Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Base negativa, muito bem. Expoente par. 4 é par. Então, eu vou repetir o menos 4, que a base é negativa, tem que usar parênteses. 4 vezes. Então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 1, 2, 3, 4. E eu uso a multiplicação. Então, eu vou fazer o jogo dos sinais. 4 vezes 4. Primeiro eu vou fazer a multiplicação, depois eu faço o jogo de sinais. Já comecei a multiplicação. 4 vezes 4 dá 16.
16 vezes 4 dá 64. E 64 vezes 4 dá 256. Então, deu 256. E agora vamos fazer o jogo de sinais. Menos por menos dá mais. Ó. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. E menos por menos dá mais. Ou seja, professora, deu positivo. Eu pensei que dava tudo negativo. Não. Se a base for negativa, ela só vai ser negativa se o expoente for ímpar. Se o expoente for par, ele vai dar positivo. Então, só vai dar negativo se a base for negativa e o expoente ímpar. Só. Caso contrário, o resultado vai ser positivo. Porque se a base for positiva, sempre o resultado vai ser positivo. Mas se a base for negativa, só vai ser negativo se o expoente for ímpar. Porque se o expoente for par, o resultado vai dar 256. Professora, eu não entendi esse 16, 16. Não, isso aqui é porque fez passo a passo. Por exemplo, 4 vezes 4 dá 16. Aí eu faço o jogo de sinal desses dois números. Menos por menos dá mais. E aqui eu fui repetir o vezes e fez esse outro jogo. 4 vezes 4 dá 16 e menos por menos dá mais. Aí depois eu multipliquei aqui. 16 vezes 16 dá 256. Mais por mais dá mais. Ou seja, vamos ver aqui. Na potenciação de números inteiros, percebemos que toda base negativa, olha, vai ter o menos na base, toda base negativa elevada ao expoente par, ó, terminado em 0, 2, 4, 6, 8, traz como resultado uma potência positiva. Mas se a base for negativa, ó, base negativa, elevada a expoente ímpar, ó, traz como resultado uma potência negativa. Toda base positiva, agora positiva, ó, elevada a expoente par ou ímpar, sempre traz uma potência positiva. Ou seja, a gente tem que ficar olhando isso, ó, só vai dar negativo nesse caso. E nos demais casos vai dar positivo, ó. Quando é que vai dar negativo? Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, como a gente viu aqui, ó. Vamos lá, ó. Base negativa, expoente 3, 3 é ímpar. Base negativa, expoente 5, ímpar. Então, só vai ser a potência negativa se a base for negativa e o expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base, ok? Pronto. Vamos lá. Vamos ver novamente esse sinal da potência. Se eu tenho a base negativa, expoente par, o resultado vai ser positivo, ok? Esse número aqui, a base, não tem sinal. Se não tem sinal, é positivo. Expoente ímpar, o resultado vai ser positivo. A base positiva, expoente ímpar, ou par, resultado positivo. Na verdade, zero nem é positivo nem negativo. Base, ó, negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Vamos lá? Aqui, ó. Base positiva, expoente par, dá resultado positivo. Então, vamos lá, ver aqui. Menos 2 é negativo. Aqui é 4, par. Aqui a gente tem menos 2, que é o mesmo. Base negativa, expoente ímpar. Então, ó, por causa do 4, resultado positivo. Esse é 3, resultado negativo. Porque aqui eu vou ter que multiplicar 4 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. E menos por menos dá mais. Então, fica positivo. Mas, olha, a mesma base. Só que agora o expoente ímpar. Então, eu vou ter que repetir 3 vezes, ó. Menos 2. Aí, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E agora eu faço o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Mas aqui você já sabe, sem fazer jogo de sinal, que o resultado é negativo. Por quê? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Pronto, só isso.
Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Os demais serão positivos. Base positiva, expoente ímpar, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Se é positivo, mesmo que eu colocasse mais por mais é mais por mais é mais, daria. Base positiva, expoente par, resultado positivo. Repete 2 vezes, 4 vezes 4, 16. Se tivesse mais por mais dá mais, porque positivo ele pode ter o sinal de mais ou não, então aquele é positivo. Agora o negativo é obrigatório sinal de menos. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. A base nula, o resultado vai ser nulo. Pronto. Isso quer dizer, potenciação, vamos lá. Aqui eu já usei outra letra, o A para a base, o X para o expoente e o B para a potência. Isso aqui é só a forma de representar, de forma geral, a potência, né? Então, eu tenho base, o expoente e a potência, ok? Então, o que a gente fez? Base positiva, potência positiva. Base negativa, expoente par, potência positiva. Aí a base negativa, mas se o expoente for ímpar, a potência é negativa. Base negativa, expoente ímpar, a potência é negativa. Base negativa, expoente ímpar, a potência é negativa, então só vai ser negativo nesse caso. Os demais casos são positivos. Vamos lá, um exemplo aqui, ó. Eu sei que a base é positiva. Se a base é positiva, já sabe, resultado é positivo. Mais 2 elevado a 3, não importa o expoente. Expoente é 3, mas o resultado é positivo. Aqui é porque é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. São 3 números 2. Base negativa, ora, pode ser positivo, pode ser negativo. Aí a gente olha aqui, ó. Base, expoente, ímpar. Resultado negativo. A potência de 10 é bem interessante, porque quando eu tenho 10 elevado a 5, o resultado é só colocar 1 e 5 zeros. Por quê? 10 vezes 10 é 100, são 5 vezes, né? 5 vezes 2, 3, 4, 5. Aí, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, 1000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000. Aqui, ó, 100.000 aí, ok? Base negativa, expoente ímpar, já sei. Resultado negativo, base negativa, expoente par, positivo. Ok? Aqui a gente já fez até essa conta lá atrás. Essa aqui. Se a base é 1, resultado é 1. Mas só que a base é negativa. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, veja aqui, ó. Expoente ímpar termina em 7. Todo número que termina em 7, 9, 7, 9, 5, 3, 1, ele é ímpar. Ok? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, o expoente é par, e termina em 8. Se terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Ok? A gente sabe que se a base for 1, a potência é 1. Ok? Aqui, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Base negativa, expoente par vai dar positivo. Então, todo número elevado a 0, já vimos se o expoente é 0, o resultado é 1. Se o expoente é 1, a base é igual. Então, aqui, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Como aqui eu tenho que repetir apenas uma vez, o menos 87 está resolvido. Cuidado! Menos 3 elevado a 2 é igual a mais 9. Mas menos 3 elevado a 2 é igual a menos 9. E agora, professora, ficou a dúvida. Vocês lembram que eu falei o seguinte, que todo número negativo, ele tem que vir com sinal de menos, ok? Se a base é negativa, ele é obrigatório o sinal de menos. Então, eu tenho que usar o quê? Parênteses. Eu disse também que
Se você quer que esse sinal faça parte da potência, que seja contado aqui 2 vezes, eu preciso colocar parênteses. Só que esse aqui está dizendo o seguinte, esses parênteses está dizendo que esse menos tem que ser contado quantas vezes? 2 vezes, porque ele está entre parênteses, então ele faz parte da base. Como esse menos está fora, a base é só o 3 que repete 2 vezes. O menos não faz parte da base. Vamos lá. Se eu tenho menos 3 elevado a 2, como eu tenho parênteses, eu tenho que repetir o menos 3 2 vezes. Então, aqui, menos 3 vezes menos 3. Eu não vou repetir só o 3, eu tenho que repetir também o menos. Então, menos 3 vezes menos 3. E agora eu faço a multiplicação. 3 vezes 3, que dá 9. Vamos lá, ó. E agora eu faço o jogo dos sinais. Menos por menos, que vai dar mais. Ok? Aqui. Tudo bem? Menos 3 elevado a 2. Esse menos não está dentro dos parênteses. Isso quer dizer que ele não faz parte da base. A base é só o 3. Então, eu tenho aqui a potência é só essa, ó, 3 elevado a 2. Esse menos, ele faz parte da operação. Então, o que é que eu vou fazer? Vou repeti-lo, mas eu só vou repeti-lo, no caso, colocá-lo aqui, conservá-lo. E vou repetir o 3 2 vezes, porque eu tenho 3 elevado a 2, quer dizer que é 3 vezes 3. Então, aqui eu vou conservá-lo novamente e fazer a multiplicação da potência. 3 vezes 3 é igual a 9. Ok? Muito bem, até a próxima.